Amém. Deuteronômio. Capítulo 8? Não, 28. 28. Deuteronômio 28. São 68 versículos. Não, vamos para o primeiro. Vamos para o primeiro até o terceiro. Que diz? Tá, já encontrei? Vamos ver. Tem um hino. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. O senhor está o mesmo tradução? Não. Como é que diz? Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Como é que está na sua tradução mesmo? Parecido, né? NVI. Nova versão internacional. Muda algumas palavras, mas o contexto é sempre o mesmo. Que é o mesmo. Como é que está na da senhora? A minha é King James. A minha na linguagem de Essa é hoje. boa. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Pronto. Pai, em nome de Jesus, pedimos que tu, através da tua palavra, ministre a cada coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Três coisas que a gente vai aprender nesse versículo. Três coisas. Três. Mas antes, eu gostaria de ter uma reflexão a respeito de uma pessoa que veio ao mundo, teve o chamado dele, ele conseguiu descobrir o chamado, cumpriu com o seu chamado e foi uma pessoa completamente bem-sucedida. Não adianta, se você não cumpre o seu chamado, se você não faz o que Deus colocou para você fazer nesse mundo, vamos passar o tempo todo sofrendo. E se você olha a história, você vai ver, um deles foi o Silvio Santos. Nasceu para se comunicar com o povo, nasceu para fazer televisão, ele vivia aquilo. Ele vivia aquilo. Tinha prazer naquilo. E foi uma pessoa bem-sucedida. E toda a família dele está desfrutando daquilo que ele conquistou. E ele conquistou, estou desfrutando do que ele conquistou. A diversidade passou, situações delicadas passou também, como disse. Mas o chamado que ele veio fazer aqui, ele fez. Cumpriu o seu chamado. O dom é como se fosse uma cesta de presente que Deus dá. Você pode usar os dons, mas pode não cumprir o seu chamado. Você vê que o Elvis Presley tinha um dom fantástico, que não teve outro para substituir ele, mas ele não cumpriu.
com o chamado. E outros. Três coisas que é essencial. Primeiro, quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Se eu fizer uma pergunta, quantas almas esse ano você ganhou para Jesus? Está perguntando? Não, eu estou fazendo você agora pensar, meditar, dizer, puxa. Eu, graças a Deus, Eu com a não ganhei glória de nenhuma Deus, alma. eu durmo tranquilo, Ah, porque lá na África tem centenas e milhares de crianças abençoadamente através da nossa instrumentalidade para a glória de Deus. mas isso aí é obra. Obra é uma coisa, que isso faz parte do chamado, É uma estratégia, né? faz parte do chamado, Estratégia. ok? Você não pode ir, manda, ajuda, ok. Mas eu estou lhe falando, pessoalmente, quantas almas você ganhou esse ano? Uma alma que você falou de Jesus, aceitou, e você ganhou aquela alma e A gente plantou sementes, né? Agora quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. plantou a semente. Plantou a semente. Aqui está três coisas agora que a gente vai aprender. Primeiro, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade. Aqui tem 15 bênçãos. E também tem 15 maldições. Até o 30. Fala de 15 bênçãos para quem ouve a palavra. Ouvir a palavra todos os domingos a gente ouve. Todas as semanas a gente ouve a palavra. Todos os dias ouvimos a palavra. Então isso aí não é problema. Certo? Porque ouvimos. Segunda coisa, guardar. Agora o importante é, você ouve. E você guarda. O salmista disse, guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Uma coisa é ouvir, outra coisa é guardar. Você sabe que tem pessoas que ouvem a palavra e dizem, eu agora vou me dedicar a isso, vou fazer isso. Só que começa a se envolver com as coisas e daqui a pouco, isso já aconteceu comigo. E acontece com qualquer um. Agora, não adianta, você não vai ser uma pessoa próspera na cidade, abençoada na cidade, se essas três coisas, está escrito, primeiro tem que ouvir a palavra, segundo tem que guardar a palavra, Jesus, ele foi o exemplo. Na hora que ele precisou da palavra, estava guardado. Quando ele disse a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu lhe pergunto, nós estamos colocando essa palavra diariamente, constantemente em prática nas nossas vidas? Terceira coisa é praticar ela. Não adianta você ouvir, guardar e não praticar. Quando Deus falou com Abraão, Abraão ouviu, guardou
e colocou em prática. Dos três, qual é o mais fácil? O mais difícil? É ouvir, guardar ou praticar? Praticar. Por quê? Porque na hora que você pratica a palavra, você tem que ter fé, você tem que ser obediente, você tem que ser obediente, você tem que ter fé e você tem que ter coragem. A minha pergunta é: você vai terminar os seus dias de vida nesse país limpando casa, sendo taxista? Se for da vontade de Deus, se não, A vontade de Deus é o melhor para a gente. Quando você saiu do Brasil, o que foi que Deus prometeu? Que ia lhe usar, abençoar. Você ia ser o quê? Então, qual é a vontade de Deus? É a melhor para nós. Agora, para que a vontade de Deus cumpra-se em nós, em nossas vidas, nós temos que ser, ouvir, guardar a palavra e praticar. Na hora de praticar, você tem que ter fé, obedecer e renunciar. Um dos maiores problemas nossos é renunciar. Abraão ouviu, guardou e colocou em prática. Deus pede a Abraão que mais ele amava. Ele pediu seu filho, Isaque, em sacrifício. Que eu tenho certeza que ninguém faria isso. Ninguém. Por isso que Abraão, ele foi não somente amigo de Deus, mas ele foi o pai da fé. O pai da fé. Se você descobre a vontade de Deus e coloca em prática, você não sabe o que é que Deus vai fazer com você. O problema é que você não tem coragem, não toma decisão e você não acredita. Eu estava com Solange essa semana, conversando com ela. Por isso que é bom a gente dizendo a ela: você viu que o tempo que mais Deus abençoou a gente foi quando eu fiz coisas que para o homem era loucura, mas para Deus estava no coração de Deus. Eu não era pastor naquele tempo, eu não era, mas dentro de mim tem uma chama, pregar, evangelizar, fazer a obra de Deus. E eu não sei, inventei de fazer o que eu fazia no Brasil, evangelizar os hospitais. E para entrar aqui, uma burocracia, você tem que chegar lá, se identificar. E eu fui. Ela estava até perguntando bem como é que você entrou naquele hospital. Eu fui entrando. E entrei. E aí, nessa visita que eu fui no hospital, eu encontrei uma bênção, que foi Mr. Blumber, o judeu. Estava lá na cama, e eu comecei a conversar com ele, rindo, alegre, e ele me perguntou: você está fazendo o que aqui? Tem algum parente, alguma família? Ele falava 7 anos. Falei: não, é que eu sou um missionário, estou pregando a palavra de Deus e tal. E comecei. E a gente se identificou. E eu fiz a minha parte. Depois daquele encontro, aí eu levei Solange. E depois nós passei 7 anos cuidava dele e ele pagava tudo para a gente. E eu fazia a obra de Deus, tinha a igreja lá, e foi 7 anos de abundância. Aí depois conheci o ministro Tecado.
Mas eu, todos os dias, eu saía para evangelizar na praia. E quem pagava suas... O velhinho pagava. E se eu ficasse preocupado e fazendo as coisas e não sei o que e tal, eu sobrevivia. Estava bem. Só que o meu testemunho começou a impactar muitas pessoas e muitas pessoas começaram, eu também vou fazer o que ele está fazendo. Lá em Miami, na praia. Eu lembro que eu peguei uma moça na praia, que ela era drogada, era homossexual. E ela estava naquele período dela, toda suja, mas eu tinha uma conexão com o hospital e com o centro de recuperação, para você ver o que é o amor de Deus na vida da pessoa. Parei meu carro, disse: Catarina, você quer mudar de vida? Ela disse: quero. Entre no meu carro. Ela entrou. Levei lá para o centro de recuperação. Quando ela saiu do carro, ficou todo sujo o carro. Aquilo para mim não era nada. O importante era a alma dela. E ganhei essa alma para Jesus. Essa alma, então, minha vida e a sua vida e a nossa vida passa a não ter sentido quando a gente perde amor pelas almas. Estava cheia de piolho Não, estava daquele jeito. e Foi menstruada, que o hospital deu um banho nela de mangueira, de tão infectada que ela estava, e ele meteu ela dentro do carro assim mesmo. E ela ia para a igreja, depois que saiu de lá, e ela se endemoniava lá, e queria me agarrar e me beijar. Eu era bem novinha, era uma luta, ela ficou obsessionada comigo, e a gente orando ali, tinha uma irmã chamada Francisca, essa mãe intercessora, era uma mulher intercessora, e essa menina conseguiu se libertar. Foi Deus, a mão de Deus, não foi fácil. Depois, a gente está lá na igreja, entra um homem forte, e aí a gente começou a repreender os demônios, era uma legião. Ele andava de 4 dentro da igreja. Uma legião. Saía um, demônio entrava outro. E nós estamos ali, em nome de Jesus, de repreender. Na verdade, ele estava sem dormir já há muitos dias. Aí trouxeram ele para a igreja, porque a gente ficava com a igreja aberta durante o dia. E aí ele veio para ele orar para que ele pudesse dormir. A esposa dele era bem Bem fraquinha. magrinho, ele gordão. E ele veio. Só comia e não dormia. Bom, eu sei que a gente Deus libertou ele. fizemos aquele trabalho de libertação, oramos por ele e tal. Ele foi embora, congregou com a gente, Um período. pouco tempo foi embora, desapareceu. Um dia eu fui com Solange para Nova York. Quando a gente chega em Nova York, na igreja João 3,16, é uma igreja Assembleia de Deus. É menor do que essa, né? É um igrejão. E os pastores, que eu pertencia à Assembleia de Deus, me apresentou, né? Aqui está conosco um casal de missionário, brasileiro, mas trabalha lá na Miami Beach e tal. Apresentou a gente. Daqui a pouco chega um cara forte e me dá um abraço. Ele diz: o senhor lembra quem eu sou? Eu não lembro. E realmente eu não lembrava. Ele disse: eu sou motorista do ônibus da igreja, né? Que eu pego o povo. E naquele dia que eu passei na igreja, que eu estava com a legião de demônio, o senhor foi quem orou por mim para eu ficar bem. Eu digo: você está brincando? Eu tinha passado de 10 anos. Eu digo: tu está brincando. Ele era um dos melhores líderes da igreja. E me abraçou, e aquela festa comigo, e eu todo sem reagir. Eu não lembrava. Então era o tempo que a Você gente. lembrou quando a esposa dele veio? O tempo que a gente era mais feliz. Em todas as áreas falando. Se você perguntar: pastor, como o senhor está hoje? Não estou feliz como antes. Não estou. Por quê?
Esse ano eu não ganhei uma alma para Jesus. E eu sou um evangelista. Eu gosto de falar de Jesus. Eu não ganhei. Semear, eu semeei. Amém, glória a Deus. Mas é importante quando você pega aquela pessoa, ganha para Jesus, discipula aquela pessoa, e aquela pessoa começa a lutar. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa que Deus chamou e essa pessoa foi desobediente. Todos conhecem a história dele. Quem não conhece a história de Jonas? Deus manda ele ir para Nínive, cidade carente, uma cidade que estava perecendo, almas perdendo e tudo. Foi o que ele fez? Pegou o navio, ó. Gente, o que tem de pessoas que têm chamado de Deus e está nesse país, ó, não tenho tempo, não há excusa para isso. Você quer ver a sua vida mudar? Começa a ganhar almas. E começa a cuidar das almas. Aí você vai ver o que Deus vai fazer com você. Eu sei que documento é importante. Tudo isso é importante. Como foi que Deus me deu meus documentos? Foi quando todo mundo dizia que não tinha jeito, eu estava fora de status, não podia aplicar, e uma vez saiu, deu uma abertura na lei, e eu me enquadrei na abertura, e em questão de 3 meses eu recebi a aprovação toda. Depois fechou de novo. Quando Deus quer, Ele abre, quando Ele não quer, Ele fecha. Aí Deus, peraí, você tem que ir para Nínive. Bom, ok, você não quer ir de navio? Você vai de quê? Eu vou providenciar outro transporte. Gente, o que tem de gente sofrendo aqui? Sabe por quê? Porque não obedece a Deus. Não obedece. Está sofrendo, batendo cabeça, ficando velho, frustrado. Eu conheço pastores aí, coitados, que perderam a esperança. Eu disse a eles, vão ganhar alma, rapaz. Vai evangelizar, volta a ter. Se eu não fizer isso, nós estivemos ontem na feira, né? Olhando lá, e outra coisa, ele já estava no final. Imagina aquela feira, 9, 10 horas, 11 da manhã. Super lotado de quê? De almas. Zé Ramalho com a bandeira do Brasil, um pandeiro, aonde chegava o povo artista. Mas não ganhei nada, nem um cachê. Dessa vez, Não, o que eu estou dizendo é o na seguinte. próxima vai ganhar cachê. Eu estou dizendo. Entendeu o que eu Parou a negócio? feira, parou a feira, todo mundo já sabe que tem ali Vamos saber. um artista. Não, teve um comigo, falou com ele, você quer fazer um comercial, né? Perguntando, não sei o que, eu digo, diga a ele que a sua esposa tem o seu empresário. Para acertar foi. com o cara. Eu quase meu empresário. Então, Claro que não estava por perto, perdeu o contrário. o que é que acontece? Não tinha ontem, não tinha ninguém ali pregando. Não tinha ninguém fazendo a obra. Estava lotado, né? E era Não estava lotado, não tinha falta. Mas tinha muita gente ali. Ali quando está lotado mesmo. Fecha 6 Aí eu lhe pergunto, e nós já estávamos aonde? E aonde estão os ganhadores de almas? Como é que a gente vai dominar se a gente vai num lugar daquele e não vê ninguém evangelizando? Foi Tinha nem brasileiro lá. Tinha? Tinha aquela mesa que estava lá do lado assim, era de brasileiros. Eu ficava olhando para a gente assim. E Você foi lá? eu senti, não, no final, que eu senti que era brasileiro. Ah, E sim. eles falaram. Então, eu acredito o seguinte, que Jonas, aí Deus disse, sabe uma coisa? Ele vai de
Um grande peixe. A Bíblia diz um grande peixe. Um grande peixe. Não sei se era que tipo de peixe, mas era grande. E passou 3 dias no ventre do peixe. E depois que ele chegou em Nínive, que ele saiu do peixe, mas a Bíblia diz que dentro do ventre ele fez uma oração. E Deus ouviu a oração. Se você tem um chamado de Deus, não adianta, tem que se render. Deus lhe chamou, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente pode trabalhar? Pode trabalhar. Enquanto a gente trabalha, mas a gente também tem que ter o tempo para dizer, Senhor, coloca na minha vida uma família que está precisando. Pronto, Deus vai colocar essa família. Você vai ganhar para Jesus essa família. Jesus está voltando, temos pouco tempo, parece até que é em vão a gente sair de tão longe para vir aqui. Marieta tem muitas igrejas. De repente aqui tem alguma família. Se você ganhar uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Interessante que quando chegamos aqui agora, a gente sempre traz benefício para a comunidade, né? Graças a Deus que Deus deu essa oportunidade. E quando é agora, a gente chega, as pessoas estão cobrando. Chegando aqui, falando com os dados aí, tá tudo bem, aí, e os pão. PPP, Palavra, Pão, Projeto Palavra e Pão. Eles cobram pão, é Zé? Cobra, não está cobrando aí. Não, o Cristo mesmo já cobrou. Eu cobrei. Acontece o seguinte, é que nós temos que entender o seguinte: vamos colocar em prática. Deus pede o filho a Abraão, ele foi, pegou o menino, obedeceu, e na hora do sacrifício, Deus proveu o que é. Deixa eu perguntar uma coisa, você não sente que Deus está pedindo que você, alguma coisa? Porque é muito bom, você chega todo domingo na igreja, ouve uma palavra de motivação, palavra de Deus, animado, sai animado, mas Deus lhe chamou para você fazer as coisas acontecerem, orar pelos enfermos, os oprimidos. Quem lembra quando você orou por uma pessoa enferma e Jesus curou? Eu lhe digo, tem coisa melhor do que você ver um enfermo sendo curado? No primeiro ministério em Dias Dávila, eu era seminarista, aí fui consagrado para trabalhar em Dias Dávila. Aí cheguei lá visitando uma casa dos pessoal, aí tem uma senhora doente, eu peguei, orei, na outra semana ela estava curadíssima. Aí só que o meu líder, quando soube, disse, rapaz, não divulgue não faça isso mais não, porque senão sua convenção vai atrás de você. Ela era batista tradicional mesmo. Fariseu? Então, Não divulgue não, faça isso Era não. porque você era seminarista? Eu era seminarista, depois fui consagrado a pastor e fui pastorear essa cidade através de uma congregação da igreja onde eu era membro, né, da capital. Aí chegando lá, eu comecei a orar pelo povo e as pessoas ficavam curadas. Aí ele soube.
Aí eu disse, olha, não divulgue não, porque se sua igreja, se a convenção souber, vai atrás de você. Tá bom. Ficou bloqueado. É que muitas vezes a gente não lembra que de onde Deus tirou a gente. Alguém veio pregar para a gente. Rapaz, eu quando aceitei Jesus, a equipe de jovem não me deixava. Me chamava todo dia, irmão Francisco, parabéns e tal, olha, vai ter discipulado hoje. Hoje vai ter classe. E me cuidou de mim. Até que eu me converti mesmo. Porque tem pessoas que demoram a se converter. Aí eu lhe pergunto, não temos que ter misericórdia desse povo? Compaixão deles? Eu estava olhando, assim, a minha vida, né? Você só ganhou uma alma esse ano, só uma. Eu falei, meu Deus, que misericórdia, porque nós vimos aqui o labor dos pastores aqui da igreja, né? Do modo geral. Eles começaram, acho que foi em março ou foi abril, a levar o pessoal, ganhando almas e levando, depois do discipulado das casas, leva para os 3 dias de transformação. Isso foi direto, a gente viu aqui eles chegando, sim, 600, não sei quanto. Quando eu vi o Congresso de Transformação, eu digo, pronto, agora serenou, né, quietou. Quando foi ontem, teve batismo de novo na piscina. Umas 30 pessoas se batizaram. Ou seja, eles estão sempre, né? E isso traz gozo, né? Traz crescimento. E eu, o que eu estou fazendo, Deus? Eu perguntei, né? Meu Deus, tem misericórdia de mim? Eu preciso entrar nesse flow, né? Preciso entrar nesse fluir de ganhar almas e de, como antes, não posso ficar conversando isso. Tem um hino que diz Que a quando, luta, né, as enfermidades, as dificuldades querem abater, né, esse fogo do nosso coração. E só existe gozo quando a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faz. Aí flui tudo, né? tem um hino que diz quantas almas poderia o Senhor. Como é isso? Posso ter umas mãos vazias. Posso ter Com Jesus me encontrar, quantas almas poderiam ao Senhor apresentar. Vocês não sabem, ele era lá no Brasil, pastoreava Deus. E o seu pai também gostou, né? Meu pai já é pastor jubilado. Pastor jubilado. 81 anos. Hã? Qual cidade Está sua? fazendo 81 anos agora. Qual a sua cidade do Brasil? Na Palmas, Tocantins. Tocantins, né? O centro do Brasil, para É no saber. Brasil. Então, foi o quê? Um homem que Deus usou muito. Usou muito. E não é fácil para você. Porque queira ou que não queira, você gosta, ama. Não é fácil, mas gosta. E sabe que Deus lhe chamou. Então, eu acredito que não tem sentido viver nesse mundo sem fazer aquilo que está no coração de Deus. E a gente não pode dizer, mas porque o povo não quer nada. Não pode dizer isso. Se a gente ora por eles, apresenta a Deus as almas e se enche de Deus, Deus vai fazer uma obra. Mas se a gente não fizer isso, vamos passar o tempo todo. O problema não está no lugar, o problema está na gente. Nós temos que se despertar. Vamos orar e ver como a gente ganha essas almas, evangelizar elas. Eu estou numa luta, numa batalha que eu quero morar aqui perto. Quero morar.
aqui eu vou. Entendeu? Eu sei que não é fácil você sair de garrafamento e tal, isso, aquilo, outro. Conseguisse localizar brasileiros aqui, né, pastor? Seria tão bom, né? Você conseguir 4 famílias, 5 famílias, aí começa a, entendeu? Mas tem que. Estou aqui uma semana no táxi, mas não conheci nenhum brasileiro até hoje. Aqui, né? O senhor tem aqui, trabalha aqui? Estou aqui agora. Estou uma semana aqui, né? Só que tem um detalhe bom. 7 dias fazem hoje. Aqui é o lugar do dinheiro. Você vê aí que todo mundo. Como está sendo a sua experiência? Por que o senhor veio para cá trabalhar agora no lar? É porque eu tive um contrato com a empresa que eu trabalhei lá. Aí eu não posso trabalhar por um período. Aí como eu voltei para cá, para sair da estrada, então eu preciso trabalhar aqui em Atlanta, né? Para perto de casa. Só que eu não posso trabalhar em Marinheiro. Minha clientela é Marinheiro. Então eu resolvi vir para cá, até por indicação do pastor Ramalho, a companhia Aliança Táxi. Comecei por eles. No país? Um mês. Não, esse lugar aqui da cidade. Uma semana. Como está sendo a sua experiência? Ainda muito fraco, estou achando fraco ainda. Devido aos nossos compromissos financeiros, né? Não tem carro, tem seguro, tem série de coisas, então tá. E a esposa dele Nós estamos estuda. lá, né? Ele paga o estudo. Ele, para viver tranquilo aqui, ele tem que ganhar de 5 mil a 6 mil, não? Por aí. É. E só de